A evaporação, que é o nosso tema agora, é um dos processos hidrológicos mais relevantes. E ela caracteriza-se exatamente por ser uma conexão entre os processos atmosféricos e superficiais. Então a precipitação e a evaporação são esses dois processos que ligam o que acontece na atmosfera com o que acontece na superfície. Então vamos entender um pouco mais esse processo de evaporação e evapotranspiração nesse tópico. Então, iremos apresentar este conteúdo sobre evaporação e evapotranspiração basicamente em 4 momentos. Faremos a introdução, depois disso discutiremos o processo de evaporação, transpiração e evapotranspiração. Em cada um desses tópicos, nós iremos apresentar o processo físico e biológico associado à evaporação e à transpiração. Em seguida, mostraremos o equacionamento básico, para que nós possamos quantificar este processo. Uma breve introdução. Aqui nós temos o conjunto das bacias hidrográficas, das regiões hidrográficas brasileiras, né? Algumas delas bacia hidrográfica, como é o caso da Amazônia e do São Francisco, e também a bacia aqui do Parnaíba. E algumas outras são regiões hidrográficas, que é um conjunto de bacias hidrográficas, como é o caso aqui dessa região 4, onde está boa parte do Ceará, que é a região hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental. Então, nessas regiões hidrográficas, nós podemos fazer um balanço de longo prazo. Então, nós temos aqui exatamente esse balanço de longo prazo para que nós possamos identificar a relevância da evaporação no balanço hídrico da bacia. Peguemos aqui o balanço aqui em lâmina, que é vazões, vazão total de volume de água por unidade de tempo que chove, que escoa superficialmente, que evapotranspira, e aqui a lâmina desses processos. Vamos comparar aqui as lâminas. Então tem lugares onde nós temos que, por exemplo, aqui no Nordeste setentrional, né, essa região aqui, Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste, a gente vai ter aqui precipitações da ordem de grandeza de 1.121 milímetros. O que escoa desses 1.121 milímetros são 125 milímetros e a evapotranspiração é de 996 milímetros. Observe, só 11% do que chove se torna vazão. 89% evapotranspira. Então, a evapotranspiração, do ponto de vista do balanço hídrico em uma bacia hidrográfica, na escala anual ou mensal, é extremamente relevante. A infiltração e os demais processos de transporte e translação que acontecem da água na bacia com a propagação das cheias são menores em termos de influência para o balanço hídrico de longo prazo do que a evapotranspiração. Já no balanço de muito curto prazo, se eu estiver olhando algumas poucas horas, e olhando uma cheia em poucas horas ou em poucos dias, a evaporação vai ser pequena comparado com o processo de infiltração e translação. Mas no balanço hídrico de longo prazo, a evaporação ela é extremamente relevante e desconsiderar a evaporação nos impõe erros severos do balanço hídrico na bacia hidrográfica. Então, a gente tem aqui que analisar com cuidado o processo de evaporação. Um ponto importante que eu estou dizendo também é que as variáveis que nós devemos incorporar no nosso balanço hídrico numa bacia hidrográfica tem a ver com o tempo, né? Qual é o período de tempo em que eu estou fazendo esse balanço hídrico. Se for um balanço hídrico de mais longo prazo, a evaporação ganha importância. No balanço hídrico de mais curto prazo, a evaporação perde importância com relação a outros processos. Então a evaporação e a evapotranspiração ocorre quando a água líquida é convertida para vapor de água. Então você vai ter aqui um processo de mudança de fase da água, da fase líquida para a fase de vapor. Então a evaporação é o processo pelo qual a água vai ser transferida do solo nu ou da superfície líquida para a atmosfera. E a transpiração é o processo de evaporação que ocorre através das superfícies das plantas. Então, na realidade,
A transpiração é a evaporação que vai acontecer da água que está depositada nos estômatos das folhinhas das plantas. Então as plantas vão ter nas folhas uma pequena organela. Essa organela ela vai ter uma quantidade de água, e essa água em contato com a atmosfera vai evaporar. A diferença básica entre a transpiração e a evaporação é porque a planta poderá fazer um controle fisiológico desse processo de evaporação do seu estômago. Então a transpiração é isso. E existe um processo que muitas vezes fica difícil você, numa bacia hidrográfica, distinguir o que está sendo evaporação e transpiração, porque vai ter solo nu e outras áreas cobertas com vegetação, que muitas vezes o que você utiliza é uma variável que tente caracterizar os dois processos, e como esses dois processos estão ocorrendo em conjunto, esses dois processos que estão acontecendo em conjunto, que é o processo da evaporação e da transpiração, nós vamos chamar de evapotranspiração. Então, são três conceitos básicos, e a gente vai analisar como se dá o processo de evaporação, depois discutiremos como é que se dá a transpiração, para finalmente discutirmos o equacionamento que nós utilizamos para o cálculo da evapotranspiração. Então, de novo, evaporação quando ocorre de superfície livre, tem evaporação de solo nu, e evapotranspiração quando se refere à evaporação dos solos vegetados, solo nu, né, e a transpiração de água das plantas. Nós temos aqui um conceito que é o de evapotranspiração potencial, em contraponto ao que nós vamos chamar de evapotranspiração real. O que é evapotranspiração potencial? É a perda de água por evaporação e transpiração de uma superfície natural que esteja totalmente coberta e o conteúdo de água no solo esteja próximo à capacidade de campo. O que significa isso? Que há água suficiente para suprir a demanda evaporativa, né, da atmosfera. Enquanto na evapotranspiração real, essas condições de água, existe limitação na condição de água, pode haver limitação nessa condição na disponibilidade hídrica, e essa limitação na disponibilidade hídrica imporá níveis mais baixos de evapotranspiração. É o que acontece de fato numa superfície real, e a outra é exatamente numa superfície que contenha uma quantidade de água sempre suficiente para suprir essa demanda. Essa aqui com restrição, pode ter restrição, e essa aqui não necessariamente tem restrição. Dessa forma, a evapotranspiração real ela será no máximo igual à evapotranspiração potencial.